Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Hoje a gente vai estar dando continuação ao nosso estudo bíblico do livro de Jó. Tá sendo um capítulo muito edificante, então fica comigo até o final do vídeo. Eu também quero te convidar que, se você não é inscrito ainda nesse canal, fique aqui com a gente. Aqui eu trago devocionais, estou fazendo essa jornada, de estudo bíblico pelo livro de Jó. Então, a gente já gravou o capítulo 1, se você ainda não assistiu, vai lá e assiste, depois você vem pra cá pra você tá dando continuidade e tá realmente estudando e se edificando, tá? Eu não quero que você assista esse vídeo só pra se entreter. Quero que você realmente aprenda e que você realmente estude e que você realmente se edifique através da palavra, tá bom? Então, se você chegou agora e ainda não me conhece, eu me chamo Nicole. E esse canal ele é voltado para pessoas que querem desenvolver ali, a disciplina através da palavra. Então, aqui de uma forma didática, eu trago para vocês aquilo que é passado para mim, aquilo que o Senhor me ensina, e eu compartilho aqui com vocês, tá bom? Então, vamos lá. Jó, capítulo 2, vai dizer assim: Satanás persiste em afligir a Jó. No capítulo 1, a gente viu que Jó perdeu os filhos, perdeu os gados, perdeu tudo. Então, agora, Satanás está persistindo em afligir a Jó. Versículo 1 vai dizer assim: E no outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. No capítulo 1, eu trouxe esse insight porque esse diálogo ele também acontece no capítulo 1. O inimigo, só para você estar ciente, ele fica rodeando a terra, passeando por ela. Ou seja, ele só tá esperando uma brecha minha e sua para fazer assim. Entende? Então aqui ele tá dizendo bem claro, ó, de rodear a terra e passear por ela. Disse o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó da mesma forma que o Senhor fez no capítulo 1. Levando em conta que foi Deus que falou sobre Jó para Satanás, não foi Satanás que foi comentar, foi o próprio Deus, foi nosso próprio Senhor que foi falar assim: olha, você viu lá o meu servo Jó? E aí foi nessa que começou a grande questão de Satanás querer, ali afrontar a Deus sobre Jó. Observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e que se desvia do mal e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele, para o consumir sem causa. Gente, aqui a gente entrou mais nessa questão no capítulo 1, Que aqui o Senhor, ele fala: Jó, ele é um homem sincero, reto, temente a Deus e que se desvia do mal e ainda retém a sua sinceridade. Essa é a característica de Jó diante de Deus. E eu entrei no capítulo 1 nessa questão, Será que você tem essa identidade formada em Deus? Será que lá em cima, como a gente é conhecido lá em cima, sabe? Porque aqui a gente sempre vai ser conhecido pelo que a gente possui. A gente sempre vai ser conhecido pelo que a gente tem. A gente sempre vai ser conhecido como filho de fulano, ciclano, mas para Deus, a gente não é conhecido dessa forma. Para Deus, a gente é conhecido como a gente é com Ele, como realmente nós somos. Entende? Então, isso é algo que a gente precisa ter muito em mente. Como eu estou me comportando? Como será que eu estou sendo conhecido diante de Deus? Como será que Deus fala de mim? Como será que Ele me vê? Será que Ele me vê como uma pessoa que tem um bom caráter? Será que Ele me vê como uma pessoa que se desvia do mal, que está ali buscando fechar as brechas? Será que Ele me vê como uma mulher que é temente a Ele? Será que Ele me vê como uma mulher que honra Ele? Será que Ele pode falar isso de mim? Será que Ele pode um dia chegar e falar assim: você já viu a minha serva? A minha serva, ela se desvia do mal. A minha serva, ela fecha todas as brechas. A minha serva, ela observa se tem alguma brecha aberta e ela logo discerne quando algo não é de mim.
Então é assim que eu e você, a gente tem que estar firmado em Deus. E aí, o Satanás continua no versículo 4. Satanás respondeu ao Senhor e disse ele: pele por pele. E tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Porém, estende a tua mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Aqui, Satanás falou o seguinte: eu ainda não toquei na pele dele. Toca na pele dele. Osso e carne, que ele vai dar tudo. Pela própria vida, pela própria saúde, vai blasfemar contra ti. Aqui ele entrou numa questão mais de saúde, sabe? Totalmente de saúde, né? Na verdade, de dizer o seguinte: se tocar na vida, ele vai blasfemar contra ti. Por quê, gente? É a nossa vida, é a nossa saúde. E é por isso que é muito importante você ter conhecimento das escrituras, você ter conhecimento do que já aconteceu. Porque nada do que acontece hoje é novo. Tudo que acontece hoje com a gente já aconteceu em algum momento com alguém, sabe? Com os nossos, né, antepassados. Então é importante você ter as escrituras na palma da sua mão, na tábua do seu coração. Porque o dia que acontecer contigo, você vai se lembrar, poxa, né? A gente falou sobre isso no primeiro capítulo, né? Nossa, eu tô perdendo tudo. Mas eu tô aqui, eu tô direitinho, só que não, nem tudo acontece aqui. Esse diálogo, ele foi no mundo espiritual. Ou seja, a gente tem que ter em mente que tem coisas que acontecem na nossa vida que a decisão não foi tomada aqui, sabe? Talvez você esteja passando por uma doença, por um câncer, e você se pergunta, poxa, até as próprias pessoas, né, à nossa volta, poxa, mas você é uma pessoa temente a Deus, é da igreja, tá passando por isso? Só que se você tiver a palavra, as escrituras no teu coração, você vai lembrar, não, mas isso também aconteceu com Jó. Será que talvez isso é um teste comigo? Será que Satanás está querendo me usar como um teste para ver se eu blasfemo contra o meu Senhor? Então você precisa ter isso muito certo no teu coração, entende? Por isso que você precisa ter as escrituras no teu coração, para quando acontecer contigo, você ter ciência do que fazer, entende? E aí disse o Senhor a Satanás, no versículo 6, eis que ele está na tua mão, porém guarda a sua vida. Eu achei isso aqui muito importante, porque primeiro, que a gente aprendeu no capítulo 1, que Satanás ele não tem permissão para tocar na nossa vida sem o aval de Deus. Então, se ele tocou, é porque Deus permitiu. E se Deus permitiu, tá tudo bem. Tá tudo bem, ele só pode ir até onde Deus permite. E aqui ele disse: guarda a sua vida. Pode estender a mão, mas guarda a sua vida. Ou seja, a doença não era para morte. O que estava acontecendo com Jó não era para morte. Entende? Versículo 7. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. A gente vê que o inimigo ele não perde tempo. Se Deus ele dá o aval, ele na mesma hora ele sai e já quer fazer arruaça na nossa vida. E aí, antes de entrar no versículo 8, eu queria contar pra vocês um testemunho que é de uma pastora, né? Eu não vou citar o nome dela porque eu não sei como é que o YouTube funciona em relação a essas coisas. Porém, ela contou um testemunho que do nada ela ficou doente. Do nada. Do nada ela ficou doente. Ela, inclusive, ela tava grávida. Tava grávida ela. Bem no comecinho da gravidez, e a gente sabe que no começo da gravidez a gente fica bem sensível a situações que possa fazer ter ali o aborto, né? No caso, perder o bebê. E ela, do nada, ficou doente. E o médico dela, que cuidou dela ali, né? Acho que eles já tinham ali uma amizade, né? O médico, a esposa deles e tal. Só que eles estavam afastados. Vai vendo. E aí ela doente e ela sem entender. E eles não estavam entendendo a causa, porque não estava conseguindo identificar a causa daquele problema pra conseguir trazer a solução, né? E mesmo assim, ela se manteve firme, ele falando pra ela que ela teria que cancelar as agendas dela e tal. E ela disse que não iria cancelar, porque ela confiaria que Deus iria, né, tratar daquilo dali. Porque ela tinha agenda pra cumprir, ela tinha a palavra de Deus pra poder entregar. E aí, milagrosamente, a gente sabe, né, que Deus ele foi lá e curou ela.
E em nenhum momento ela blasfemou contra o Senhor. Em nenhum momento ela pecou contra o Senhor. Em nenhum momento ela ficou com ódio, com raiva. Não, pelo contrário. Ela manteve a vida dela, manteve firme, independente da doença que ela estava tendo, independente da causa. Ela se mantinha firme que Deus iria curá-la. E Deus curou. E através disso, o médico e a esposa que estavam afastados, eles refizeram a aliança com o Senhor. E aí uma amiga dessa pastora, né, que estava passando por essa questão, ela falou assim: nossa, fulana, ainda bem que Deus pode contar com você, né? E ela disse que na hora ela não entendeu muito bem, depois que ela entendeu o que aconteceu. Deus usou ela, né, isso, né, o que a gente tá analisando, né, pelo testemunho. Deus usou ela para trazer essas duas almas de volta pro caminho do Senhor. E aí essa amiga falou: nossa, que bom que Deus pode, né, contar contigo. Porque em nenhum momento ela pecou contra o Senhor, a todo momento ela se manteve firme, entende? E através desse testemunho, os dois médicos, né, que estavam afastados e que cuidavam dela, refizeram aliança porque viram que era algo que só Deus explicava. Porque a medicina não explicava o que estava acontecendo com ela, nem a causa, nem a solução e nem como ela se curou. Ou seja, era só Deus. E, gente, eu vou entrar em um parênteses aqui com vocês que eu tava pensando esses dias. Você acreditando ou não acreditando, ninguém explica Deus. Ninguém. Você acreditando ou não acreditando, tem coisas que só a fé explica, porque a gente não vai saber explicar. Entende? Então, eu quis trazer um testemunho, uma realidade que aconteceu, para você entender que Deus, ele quer te usar para alguém. E ele quer saber se ele pode contar contigo para isso. Entende? E aí no versículo 8, Jó tomou um pedaço de telha para raspar com ela as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Porém ele lhe disse: como fala... Gente, olha só. Para você ver que quando você está passando por uma situação difícil, vai ter pessoas próximas a ti que vai falar para você: você tá buscando a Deus? Deus, olha o que tá acontecendo contigo. Tá aí sem nada, tá doente, tá quase morrendo, e ainda assim tu vai continuar buscando a Deus? Ainda assim tu vai continuar indo pra igreja? Porém, ele lhe disse: como fala qualquer doida, falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto, não pecou Jó com seus lábios. Eu achei interessante essa parte, porque quem estava fazendo a situação era Satanás, certo? Porém, nós sabemos que foi com a permissão de Deus. Mas Jó até então não tinha ciência dessa informação. Mas ainda assim, ele dizia: receberemos o bem de Deus, não receberíamos o mal. Eu vejo uma convicção tão grande que ele sabia que tudo é permissão de Deus. É assim, não, o inimigo fez, mas ele fez com a permissão de Deus. Então, receberíamos o bem e não vamos receber o mal? E aí eu te pergunto, como você recebe o não de Deus? Como você recebe aquela questão que não está de acordo com o que você queria? A gente precisa analisar essas reações para a gente entender aonde a gente pode melhorar, para quando a gente estiver diante dessas situações, a gente não pecar contra o Senhor, da mesma forma que Jó fez. Jó, com seus lábios, ele não pecou. E ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Ele faz o Temanita, Bildade, o Suíta, e Zofar, o Naamatita, e combinaram condoer-se dele para o consolarem. E levantando de longe os seus olhos, não o conheceram. Os amigos de Jó, sabendo da situação que estava acontecendo com ele, 3 amigos, foram até ele e não estavam reconhecendo ele. Então levantaram a sua voz e choraram. Rasgaram cada um seu manto e sobre as suas cabeças lançaram pó à terra, ao ar. E assentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, porém nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Então, eles vieram
né, com Jó ali, que ficaram sabendo do que aconteceu. E eles ficaram 7 dias e 7 noites sem falar nada, só ouvindo. E muitas vezes, um amigo que tá passando por uma situação difícil, ele só precisa disso. Ele só precisa de um ombro para chorar. Muitas vezes, a pessoa não quer ouvir sermão, ela não quer ouvir nada. Então, quando você tiver um amigo que esteja passando por uma situação difícil, você tem em mente que não precisa ter a palavra certa, você não precisa ter a frase certa para ele, você não precisa motivar, deixa ele ter esse tempo. Permita as pessoas terem um momento de sofrimento, porque não é só porque somos servos de Deus que também não sofremos, nós somos humanos. Entende? Então, se você está vendo seu amigo passar por essa situação, tenha compaixão com ele, tenha compaixão de só ficar ali para ele sentir que ele tem alguém ali que pode contar, que pode abraçar. E aqui a gente finaliza o nosso capítulo 2. E se você ainda não assistiu o capítulo 1, vai lá assistir, depois você vem pra cá. E foi como eu falei no outro vídeo, eu não vou ter pressa de terminar essa jornada, eu espero que você esteja aqui comigo para aprender, tá bom? Que você tenha aprendido lições nesse capítulo, se esse capítulo te ajudou, te edificou, escreve aqui nos comentários que eu leio todos os comentários, tá bom? E que Deus abençoe cada um de vocês. Curte esse vídeo, compartilha, porque o YouTube entende que é um conteúdo edificante e vai te entregar mais conteúdos como esse, não só desse canal, mas também de outros canais que possam te edificar, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.